Os impactos da crise econômica brasileira atingiram em cheio a Zona Franca de Manaus, que depende dos mercados do Sudeste para consumirem a sua produção. Sobre esse cenário, o economista e especialista em Zona Franca, o técnico de carreira com 30 anos de Suframa, o Gustavo Igrejas, discute todos esses temas que impactam o polo industrial de Manaus, desde os problemas crônicos do desenvolvimento de produtos e a logística, passando pelos mitos e verdades que perseguem um modelo desde a sua criação. E apontando também as saídas para a crise do PIN. E ele acaba de lançar o seu livro A Crise na Economia Brasileira e no Polo Industrial de Manaus. E é o nosso convidado especial de hoje. Muito boa noite, seja bem-vindo, Gustavo, ao Amazônia em Debate. Nesse anunciado aí, a gente falou alguns pontos que são temas de estudo e de trabalho seu, né? A gente começa por onde? Pelo final, as saídas, ou você quer discutir lá o início? Boa noite, é um prazer estar presente aqui, né, na casa. Podemos começar antes de chegar nas soluções, a gente passar um pouco das causas principais do porquê que a economia brasileira chegou na crise que está hoje, né? Acredito que essa história que a gente vai crescer 0,5% esse ano, já está em 0,40 o Boletim Focus. Acho que nós vamos chegar empatando no final de ano a economia brasileira como um todo e, consequentemente, o PIN, Polo Industrial de Manaus, como 95% da produção do polo é destinado ao mercado nacional, nós sofremos mais ainda com a crise. Muito bem. Por que falta de diversificação é o que faz com que a gente seja tão fortemente impactado? São poucos produtos de larga escala que a gente está oferecendo para esse mercado brasileiro? Na verdade, o Polo Industrial de Manaus é um fabricante de bens não essenciais. Eu costumo falar como mantra que as pessoas, numa crise, elas cortam os supérfluos. Então, ela não vai deixar de comer, ela não vai deixar de se vestir, não vai deixar de comprar um remédio, mas ela pode deixar de comprar o seu celular, pode deixar de, para mais para frente, o plano de comprar uma motocicleta, ele pode deixar de trocar a TV de LCD dele ou a TV que ele tenha. Então, quando tem uma crise muito forte, os bens fabricados no Polo Industrial de Manaus, para você ter uma ideia, telefone celular, TV de LCD, condicionador split, motocicleta, e está me faltando eles respondem por 70% do faturamento do Polo Industrial de Manaus. Poucos produtos. Então, os bens, como eles são não essenciais, sempre que tem uma crise, principalmente no mercado nacional, o interessante é que quando tem um crescimento da economia, quando a economia está em crescimento, o Amazonas lidera o crescimento industrial. Quando nós temos um declínio, a Zona Franca de Manaus e o Amazonas lideram o declínio também. É um termômetro, né? É um termômetro por causa da essencialidade, da não essencialidade dos bens aqui fabricados. Então, o que assusta nesse teu livro aqui, que foi lançado na quinta-feira aqui em Manaus, é essa foto, né? Que é uma foto de venda numa planta aqui, numa indústria, que a gente pode ver aqui, de porte. Essa constatação de empresas de porta fechada é o que impacta aqui o polo industrial de Manaus. É para assustar mesmo ou foi só para causar efeito no livro? Olha, São 500 empresas, média a média são 500 empresas. Hoje isso já deve ter se reduzido bastante, eu não estou a par dos últimos números, mas isso já deve ter se reduzido pelo menos por umas 400. Eu tinha uma opção de fazer uma capa. A minha primeira ideia quando fosse fazer a capa era de colocar uma linha de produção parada. Tá. Mas talvez muitas pessoas não tivessem a percepção por não conhecer a linha de produção. Né? E aí quando eu fui no distrito, eu mesmo tirei essas fotos, peguei 2 fábricas que estavam à venda, fábricas grandes que estavam abandonadas, e isso realmente é muito triste. Como eu falo, eu tenho 30 anos na Zona Franca de Manaus, 30 anos de Suframa, né? É muito tempo. E dos 29 anos que eu trabalhei dentro da Suframa, durante pelo menos 27, 28, eu trabalhei com empresa, com indústria. Então, eu sou muito ligado à área industrial. E eu não gostaria, como eu falei no dia do lançamento, não gostaria que o meu livro tivesse chamado A Crise na Economia Brasileira no Polo Industrial de Manaus. Até brinquei no final que se eu um segundo livro, né, que esse foi o meu livro de estreia, eu gostaria daqui a 2, 3 anos de fazer um segundo livro, o livro se chamar A Retomada, né, da economia brasileira e do Polo Industrial de Manaus.
Mas isso porque esse período que eu escrevi esses artigos entre março de 2016 e dezembro de 2016, a crise foi uma crise avassaladora. A crise de 2015, o nosso PIB já tinha reduzido 3,8%, e em 2016 ele reduziu 3,5%. E eu gosto muito no livro, o livro não é simplesmente uma coletânea de artigos. Sim. Cada artigo tem, traz junto com ele, anexado a ele, vários gráficos e tabelas demonstrando aquilo e as teses que eu estou defendendo. Então, quando você fala assim, 3,5, 3,8 para queda, é um valor bastante significativo numa economia que era a sexta maior PIB mundial e hoje em dia é o 10º PIB mundial. Por quê? Por conta dessa crise sem fim que nós estamos passando. Tem algum horizonte, ou pelo menos você faz uma análise aqui da crise brasileira, os pontos essenciais que precisam ser tocados, as reformas? Você discute bem isso aqui no livro? Discuto. Na verdade, a crise é uma conjunção de vários fatores. Para mim, a principal é o descontrole dos gastos pelos governos federal, estaduais, municipais. Esse descontrole dos gastos, principalmente nos estados onde teve Copa do Mundo, onde teve Olimpíada, isso trouxe uma redução drástica na capacidade de investimento desses estados e também do governo federal, que colocou bastante dinheiro, bastante investimento, principalmente nas obras da Copa do Mundo. E isso que deu o start dessa crise, porque, na verdade, você teve menos investimento público, os gastos públicos são relevante parte da base de consumo de qualquer economia, da economia brasileira não é diferente. O investidor externo, ao saber que os estados estão em déficit, ele teme colocar mais dinheiro, e aí começa aquilo que eu chamo de espiral negativa, que as empresas, a redução de base de consumo, ela é reduzida, a base de consumo, as empresas são menos demandadas dos seus produtos, reduzem sua oferta, reduzem sua produção, e reduzindo sua produção, demitem. Ao demitir, você reduz mais ainda aquela base de consumo, e você reduz mais ainda a produção, e vai ter mais demissão, e aí você vai numa espiral negativa. Em algum momento, os governos têm que ter os ajustes fiscais, isso está acontecendo em vários governos, até como o governo do Amazonas, até que não passou tão mal por essa crise, mas com várias reduções de gastos ainda para poder equilibrar as contas públicas. Tem vários estados que a gente sabe que estão completamente solventes, que o governo federal está tendo que socorrer. Salvar, né? E depois, primeiramente você precisa controlar as contas públicas para depois você voltar a fazer investimento. O investidor, quando você está controlando as contas públicas e você está levando para o Congresso diversas reformas que vão melhorar a infraestrutura tributária e previdenciária brasileira, eles passam a olhar com um olhar melhor para a economia, para o ambiente econômico e passam a investir. Aí que você consegue começar a sair da crise. Isso no curto prazo, no curto prazo não tem outro jeito. Nós temos esse crescimento, se tivesse ano, a gente está também puxado por uma super safra, o setor primário andou bem nesse primeiro trimestre pelo menos, e num segundo momento você tem que voltar a investir, tem que começar a investir principalmente em infraestrutura para diminuir o custo Brasil, diminuir o custo Manaus. Agora, isso são políticas, como eu gosto de falar, que tem que ser políticas de Estado, não políticas de governo, tem que ser políticas de médio e longo prazo, e passando de governo para governo sem descontinuidade. Muito bem. Bom, você já adiantou o assunto aí, que é a problemática da logística, mas tem também o desenvolvimento de tecnologia, né? A gente vai ter que ir para o próximo bloco, né? Estou sendo avisado aqui, tudo bem. Eu quero discutir sobre isso, voltar a falar também sobre a questão do custo da logística aqui e também desenvolvimento de tecnologia e produtos para o futuro da Zona Franca. Ok, Gustavo? Ok. Gustavo Igreja é o nosso convidado de hoje, aqui no Amazônia em Debate.